Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sou a professora Fabiana. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre artrópodes. Nós vimos as características gerais dos grupos, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouco a classificação, quais são as classes de artrópodes que existem, né, que nós conhecemos. Então, o filo artrópoda é composto por insetos, né? No caso, a classe insecta, aracnida, os crustáceos, os quilópodas, diplópodas e um filo mais primitivo, né? Extinto, que nós chamamos de trilobita. Quais são as características principais desse filo artrópoda? Que é, no caso, a diagnose desse filo. É a característica da metameria, né? Exclusiva desse grupo, que são os pés, né, ou pernas articuladas, que também, por causa dessa característica, esse grupo recebeu essa denominação, tá? Essa nomenclatura de artrópodes. Outra característica exclusiva e diagnóstica desse grupo é a presença do exoesqueleto quitinoso. Isso é único desse filo, tá? Então, é uma característica bem importante desse filo animal, tá? Em relação à classificação atual, nós temos um subfilo que nós chamamos de Unirânia, e esse Unirânia é composto pelos insetos, os quilópodes e os diplópodes, sendo que os quilópodes e os diplópodes recebem o nome de miriápodas ou miriápodes. Um segundo subfilo são os Chelicerata, tá? Os que são os aracnídeos. Terceiro subfilo, os crustácea ou os crustáceos, e os trilobitas, né, que são esses filos extintos já, tá? Então, a classificação atual, né, do filo dos artrópoda é composta por 4 subfilos, sendo que o primeiro subfilo é composto pelos insetos e pelos miriápoda, que são os quilópodes e diplópodes, né? Depois nós temos os Chelicerata, que são os aracnídeos, né? São todos aqueles artrópodes que possuem quelíceras, por isso recebem essa denominação. O subfilo crustácea, né? Que são os crustáceos, e o subfilo trilobita, que são espécies já extintas, né? Das representantes desses artrópoda. Então aqui nós temos alguns exemplos, né, desse subfilo dos insecta. Então, besouros, borboletas, baratas, gafanhotos, mosquitos, né, insetos no geral. Qual é a importância dessa classe insecta? Dentre todos os subfilos, né, e dentre todas as classes dos artrópoda, os insetos são os mais numerosos e diversificados e que dominam o ambiente terrestre, né, dentro das suas características há milhões de anos, né? Então, são polinizadores de plantas, importantes polinizadores de plantas. Nós temos vários representantes desse subfilo, né, dessa classe, no caso, que são polinizadores de plantas. Isso tem uma importância ecológica, econômica muito grande. São pragas da agricultura e também podem ser utilizados como controle biológico, né, no uso de técnicas de manejo de controle biológico. São vetores de doenças, tá? Então, os insetos, eles estão inseridos em todos os contextos da nossa vida. Isso traz uma importância muito grande para eles, certo? Uma das características importantes também desse grupo é que é um grupo altamente especializado para o voo, tá? O que traz essa especialização para o voo? A musculatura, né? A presença de asas, obviamente, e a musculatura que nós chamamos de coxins. Esses coxins, eles servem tanto para garantir o voo, quanto, né, para garantir todas essas outras características que eu já listei aqui, tá? Então, estruturalmente, a morfologia desse grupo, né, é que esses insetos, eles têm o corpo dividido em 3 tagmas.
ou 3 macrotagmas. O que são esses tagmas? São as regiões do corpo, que são frutos da metameria, né? Que é essa divisão do corpo. Então, nós temos uma divisão em uma cabeça, um tórax e o abdômen, tá? Então, os insetos têm essa divisão corporal, cabeça, tórax e abdômen, tá? Então, aqui nós temos borboletas, abelhas, gafanhotos e formigas, mostrando bem essas características. Ok? Essa divisão do corpo, ela é dada por um processo que nós chamamos de metamerização ou metameria. Essa metameria, ela não é exclusiva do grupo dos insetos nem dos artrópodes, tá? Elas já surgem bem antes em filos anteriores, mas é aqui nesse grupo que ela atinge o máximo das suas especializações, ok? Então, a respiração desses insetos, elas podem ser traqueais, né? Existem umas espécies de traqueias ligadas diretamente ao tegumento, à pele desse indivíduo. Por exemplo, nos gafanhotos, na região lateral do corpo dos gafanhotos, há vários poros, né, ou estruturas semelhantes a poros que nós chamamos de espiráculos, que auxiliam nessa captação e nessa troca de gases através desse processo de traqueias, tá? A circulação é uma circulação aberta com corações dorsais. A excreção através de túbulos de Malpighi, né, excretando principalmente, né, o tipo de excreta desse grupo é ácido úrico. Então aqui, ó, nós temos os túbulos de Malpighi, que são esses vários canais que se ligam à região intestinal, tá? E então excretam esse ácido úrico. Sistema nervoso e sensorial, né? Já é uma dorsal aqui, ó, e ventral, nós temos um cordão ventral cheio de gânglios que se ligam, se interrelacionam na região de todo o corpo, culminando na região da cabeça, que nós chamamos de gânglio cerebral, tá? E uma particularidade desse grupo é o tipo de desenvolvimento desses insetos. Então, eu vou passar aqui logo tudinho para ficar mais fácil. Nós temos desenvolvimentos que nós chamamos de insetos que têm um desenvolvimento ametábolo, um desenvolvimento hemimetábolo e um desenvolvimento holometábolo. Qual a diferença desses três? Todos aqueles insetos, como por exemplo a traça de livro, que tem um desenvolvimento ametábolo, né, significa que eles não sofrem nenhum processo de metamorfose. Do jeito que é o indivíduo imaturo, é o indivíduo adulto, tá? Eles não passam por nenhum processo de transformação durante esse desenvolvimento. Já no caso dos gafanhotos, eles têm um processo de desenvolvimento hemimetábolo, ou seja, parcial, tem uma transformação ou uma metamorfose parcial. Eu tenho aqui no primeiro exemplo um gafanhoto imaturo. Esse gafanhoto imaturo se desenvolve numa ninfa, né? Essa ninfa, ela é muito semelhante ao gafanhoto adulto e ao imaturo, né? Ao jovenzinho aqui. Mas por que nesse caso aqui é hemimetábolo? Porque, embora ela seja muito semelhante, mas ela não tem ainda capacidade reprodutiva e ainda não desenvolveu asas, por exemplo, tá? Que é o caso do nosso gafanhoto, que o nosso gafanhoto adulto já tem asas e já é reprodutivamente maduro, tá? No caso dos insetos que têm o desenvolvimento holometábolo, é aquele que tem o desenvolvimento completo, passa por um processo de metamorfose completo, que vai desde da fase de ovo, larva, pupa, até o adulto, a eclosão do adulto, tá? O exemplo aqui, né, utilizado é a mosca, né, a mosca doméstica, mosca comum, ok? Então,
nós temos essas classificações. Dentro dessas classificações, nós temos então desenvolvimentos diretos e indiretos. Todos os desenvolvimentos que são diretos são aqueles também denominados ametábulo, tá? Então, nós temos um ovo e o ovo já se desenvolve num adulto. Não há um processo intermediário de desenvolvimento. Já no caso das metamorfoses incompletas, né, é o caso da nossa hemimetabolia, tá? Que nós temos aqui o ovo, os imaturos, né, até chegar na fase adulta. Então, nesse processo aqui, que é o hemimetábolo ou metamorfose incompleta, nós temos um ovo, uma ninfa e aí nós temos um adulto. Já nas metamorfoses completas ou holometábolos, tá? Nós temos um ovo, uma larva, uma pupa e um adulto, ok? Esse desenvolvimento passa por todas as fases de transformação, ok? Ainda tratando dos Unirânia, né? Nós temos os quilópodas e os diplópodas que são também chamados de miriápodas, tá? Então, quilópodes e diplópodes, eles são chamados assim porque miriápoda significa muitos pés, e é o que eles apresentam. Então, a lacraia é um exemplo de diplópoda, quilópoda, aliás. Lacraia é um exemplo de quilópoda. Já os piolhos de cobra são exemplos de diplópoda. Qual é a diferença entre eles? Essa quantidade de pernas. Os diplópoda apresentam 2 pares de pernas em cada segmento, tá? Então, eu tenho segmentos, as divisões do corpo, e em cada um desses segmentos, elas apresentam 2 pares de perninhas, tá? Então, tem outras estruturas, por exemplo, aqui, ó, nos diplópodes, né, que são as forcípulas. Então, essas forcípulas aqui, ó, são as estruturas dianteiras, né, que ajudam, por exemplo, a inocular veneno, tá? Então, tem muitas espécies que inoculam esses venenos, são venenosas e utilizam essas forcípulas para inocular esse veneno, tá? Possui sistema digestório completo, boca e ânus, respiração traqueal, circulação aberta, túbulos de Malpighi. Então, são todas as características que o grupo dos insetos também possui. O segundo subfilo é o subfilo dos crustáceos, lagostas, lagostins, tatuzinhos de jardins, siris, caranguejos, enfim, tá? São todos de hábitat aquático, né? Vivem todos em água, né? Seja do ciclo marinho ou ambientes úmidos, como é o caso dos tatuzinhos de jardim, tá? Em relação à organização corporal, eles não são organizados em cabeça, tórax e abdômen, mas sim em cefalotórax e abdômen e um telson, tá? Esse telson, ele também está presente no grupo, por exemplo, dos aracnídeos, tá? Mas nesse caso aqui, esse telson não tem uma função de venenosa, né? De inocular veneno, que é o caso, no caso dos aracnídeos, certo? Então, possui um exoesqueleto de quitina, porém com a deposição de sais de cálcio, de carbonato de cálcio, que dá uma rigidez maior à estrutura corporal e a esse exoesqueleto dos artrópodes, e possui 5 ou mais pares de patas e 2 pares de antenas. Essas características são características diagnósticas dessa classe, tá? Que diferencia eles de outras classes, dos insetos, por exemplo, certo? Então, aqui nós temos os exemplos, né? Há distinções também entre machos e fêmeas, eles são dioicos. Já na classe dos aracnida, né? Ou subfilo Chelicerata, né? Nós temos as aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. São os principais representantes dessa classe. Possuem também como divisão de corpo cefalotórax e
abdômen. Possuem 4 pares de patas e peças bucais específicas para essa classe, que nós chamamos de quelíceras e pedipalpos. As quelíceras, elas servem para inocular venenos. Elas estão ligadas diretamente a uma glândula, né, produtora de veneno, e servem para essa função, né? Ou seja, captura de presas, defesa. Já os pedipalpos têm uma função tátil nas aranhas, então aqui ó, nós temos os pedipalpos, e prensora nos escorpiões, tá? Tubo digestivo desse grupo, ele é completo, com uma digestão extracorpórea inicialmente, depois intracorpórea, ou seja, as aranhas, esse veneno inoculado pelas quelíceras, ele serve para digerir externamente o alimento, na presa no caso, né? E depois que essa presa está digerida, externa ao corpo dela, ela vai e suga, né, esse alimento. Tá? Respiração traqueal ou filotraqueal, né? Ou que a gente chama de pulmão foliáceo também. A circulação é aberta com presença de hemocianina. Excreta através de glândulas coxais ácido úrico e tem sistema nervoso ganglionar. Outra característica interessante desse grupo é que na porção final do abdômen tem glândulas que nós chamamos de fiandeiras, e essas fiandeiras que são responsáveis pela construção, né, síntese dos fios e construção pela aranha construir no caso as estruturas, né, as teias. Então, nós temos aqui as quelíceras e os pedipalpos, o aspecto externo dessas aranhas. E aqui no caso dos escorpiões, nós temos os pedipalpos prensores e o telson bem no final da estrutura corporal, tá? E os trilobitas possuem esse aspecto, né? Então é um grupo já extinto e possui esse aspecto aqui, ó, que demonstra essa articulação e esse parentesco com os artrópoda, tá ok? Nessa tabela tem algumas características que são diagnósticas dessas classes. Ok? Então, por exemplo, divisão do corpo, insetos possuem cabeça, tórax e abdômen. Já crustáceos e aracnídeos possuem cefalotórax e abdômen. Os quilópodas possuem uma cabeça e um tronco longo. E os diplópodas, uma cabeça, um tórax pequeno, né? E um abdômen. Já em relação aos pares de patas, antenas e asas, né, também há distinções. Insetos possuem 3 pares de patas e 1 par de antenas e a maioria possui asas. Crustáceos possuem número variado, geralmente de 4 a 5 pares de patas, né? 2 pares de antenas e não possuem asas, são todos aquáticos. Aracnídeos possuem 4 pares de patas e não possuem antenas e nem asas, e os demais também não possuem asas, possuem um longo par de antenas, no caso dos quilópodas e dos diplópodos, antenas curtas, tá? Então, é um quadro geral, um aspecto geral de determinação desses grupos. Aí vai... Então, é um quadro geral, um aspecto geral de determinação desses grupos, ok? Então, espero que tenha ficado tudo bem claro. Até a próxima aula. Tchau!